Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma semana de redação aqui pelo Moodle. Hoje a gente vai conversar sobre as 5 competências da redação do Enem. Sabe quando eu corrijo as redações de vocês e coloco lá C1, C2, C3, C4, C5? São as 5 competências do Enem, tá? Então a gente vai ver como o Enem corrige as redações de vocês, o que o Enem espera da redação de vocês, para a gente conseguir entender melhor todas essas exigências, né, que a gente vem aprendendo de repertório, de proposta de intervenção, de estruturar o texto, de organizar as ideias e etc. Tá bom? Vou começar aqui mostrando para vocês que a nota total para a redação é 1000, né? A redação vale de 0 a 1000. Essa nota 1000 é dividida por 5 competências, ou seja, cada competência vale 200 pontos. Dentro de cada competência, ou seja, dentro desses 200 pontos, eu tenho 5 níveis. Então, por exemplo, a competência 1 tem 5 níveis, que vai de 40 em 40 pontos. Então, na competência 1, você pode tirar 0, 40, 80, 120, 160 ou 200. Aí na competência 2, você também pode tirar 40, 80, 120, 160 e assim por diante, para todas as competências, todas as 5 competências, beleza? A sua redação vai ser corrigida no mínimo por 2 corretores, né? Então, um corretor vai dar lá a sua nota de 0 a 1000, o outro corretor também vai dar a nota dele de 0 a 1000. Existe uma margem de discrepância, ou seja, eles podem discordar um pouquinho, em até 80 pontos, né, na nota. Se eles discordarem de, no máximo, até 80 pontos, vai ser feita uma média dessas duas notas e essa vai ser a sua nota final. Se eles discordarem muito, tiver uma discrepância grande entre as notas dos 2 corretores, a sua redação vai passar por uma terceira correção e talvez até por uma quarta correção, dependendo das notas aí. Lembrando que é muito importante compreender essas 5 competências, porque os temas mudam, é um tema diferente a cada ano, mas as competências não. Então, as competências a gente tem certeza que elas vão ser exigidas de vocês nesse Enem, beleza, meu povo? Então, agora vamos passar para a competência 1. O que é a competência 1? Qual é a competência exigida de vocês aqui, né? Dominar a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, eles vão cobrar de vocês acentuação, ortografia, pontuação, precisão vocabular, regência, concordância, sintaxe, paralelismo e coisas do tipo, né? Eles vão observar se você tem problemas sintáticos dentro das suas frases, se você escreve frases incompletas, se você coloca vírgula no lugar errado, se você não acentua as palavras, né? Todos aqueles probleminhas que eu geralmente corrijo lá no texto de vocês. Então, qual que é a ideia da competência 1? São avaliados 2 pontos principais, né? A sintaxe, se você tem uma boa organização sintática dentro das suas frases, dentro dos seus parágrafos, e se você comete desvios à norma culta da língua portuguesa, de acordo com o nível de sintaxe que você apresenta no seu texto e de acordo com a quantidade de desvios, você tem determinada nota. A sua nota pode ser maior ou menor na competência 1, né? Lembrando que cada competência vale até 200 pontos. Dica para a competência 1, sintaxe. Quando vocês forem escrever qualquer frase na língua portuguesa, para essa frase estar completa e não ter nenhum problema sintático, ela precisa conter os elementos usuais da frase em português. Sujeito, verbo, complemento circunstancial. Nem sempre eles vêm nessa ordem, né? Às vezes o complemento circunstancial vem lá no começo da frase e aí ele precisa ser separado por vírgula. Às vezes eu tenho uma oração sem sujeito, não tem problema. Às vezes você tem um verbo que não pede complemento. Aí tudo bem, se o verbo não pede, você não vai ter complemento. O que você não pode fazer é, numa frase que não é oração sem sujeito, simplesmente apagar o sujeito da sua frase. Ou, num verbo que pede complemento, você simplesmente não colocar o complemento, percebe? Então, precisa usar a lógica de cada tipo de construção na língua, dependendo do verbo que você usar, dependendo da construção que você vai fazer. Mas a gente tem em mente
esses elementos usuais da frase em português ajuda bastante, né? Vocês mesmos lerem o texto de vocês e perceberem se a frase está completa ou não, se a ideia da frase se completa, né? Agora eu vou passar para a competência 2. Qual é a competência 2 que é exigida de vocês na redação do Enem? Compreender a proposta de redação, aplicar os conceitos de diversas áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo em prosa. Ou seja, tem 3 itens principais que são cobrados de vocês aqui na competência 2. 1. Não fugir do tema. 2. Escrever um texto dissertativo argumentativo. E 3. Usar repertório sociocultural produtivo. Então, qual que é a ideia aqui? Lembra quando a gente estudou as palavras-chave e as palavras-tema? Você precisa ler bem qual é o tema da sua redação, procurar as palavras-chave desse tema dentro da sua coletânea e usar essas palavras, sinônimos dessas palavras, durante o seu texto inteiro. Se você fizer isso, você não foge do tema, beleza? É uma dica para não fugir do tema. Tipo textual, você não pode escrever uma lista com tópicos, você não pode escrever uma narração contando uma historinha ficcional. Não, você tem que fazer um texto dissertativo argumentativo, ou seja, defender um ponto de vista expondo argumentos. Né? Essa é a ideia do texto dissertativo argumentativo. E você precisa usar repertório sociocultural produtivo, ou seja, você precisa usar no seu texto alguma coisa que não esteja na coletânea, que não esteja em nenhum lugar da prova e que você vai citar como um argumento de autoridade. Então, você pode citar um autor, uma frase de algum autor, um conteúdo que você viu em alguma disciplina, usando aquela estrutura de acordo com estudiosos, segundo estudiosos. Ou você pode citar um filme, ou você pode citar uma música. Então, eu vou dar aqui uma dica para repertório, né? Então, quando você vai citar áreas do conhecimento ou conteúdos de disciplinas escolares, usar sempre segundo estudos de biologia, tarará, tarará, de acordo com o que a própria história do Brasil nos mostra. Então, se você vai citar um conteúdo da história, cita dizendo de acordo com, segundo a própria história e etc. Porque só assim o Enem vai considerar uma retrospectiva histórica como repertório sociocultural. Tudo bem? Outra dica na C2 para repertório. Vamos pegar aqui um tema como exemplo: polarização política. Eu fiz aqui um parágrafo com repertório sociocultural produtivo dentro desse tema polarização política. A música Portas, de Marisa Monte, fala das portas em um corredor, em alusão a todo tipo de diversidade, inclusive a de vertentes políticas, que hoje tanto dividem as pessoas. Na canção, ela afirma que não há porta certa e que é melhor abrir alguma delas para ventilar o corredor. Em nossa realidade atual, essa mensagem pode ser interpretada como um hino ao respeito às opiniões dos outros, para que se possa ter uma boa convivência em sociedade. Assim, é importante que sejam salientados os efeitos negativos que a polarização política traz, para que se reflita sobre como melhorar essa problemática. Então vejam que eu usei uma música, citei uma música, relacionei essa música com o tema da polarização política e também relacionei a minha argumentação. Então falei como que é na nossa realidade atual com relação a essa música. Além disso, como esse é meu primeiro parágrafo, eu também trouxe a minha proposta para o desenvolvimento. Eu vou salientar efeitos negativos que a polarização política traz, ou seja, eu vou trazer consequências da polarização política. É isso, agora a gente vai começar a falar então da competência 3, que é selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, na competência 3, vai ser avaliado se você fez um projeto de texto antes de começar a escrever, né? E se você desenvolveu argumentos, né, de forma organizada dentro do seu texto. Qual que é a ideia aqui? Quando você planeja antes de escrever,
você está trazendo autoria para o seu texto. Por quê? Porque aquele texto foi você que planejou, foi você que pensou se você ia trabalhar com causa, com consequência, com dois lados da moeda, com vantagens e desvantagens, percebe? A forma como você planeja o seu texto traz autoria para ele. Então, planejar significa, antes de começar a escrever, você já saber o que você vai escrever no primeiro parágrafo, o que vai escrever no segundo, o que vai escrever no terceiro e o que vai escrever no quarto. E o leitor, lendo o seu texto, precisa perceber isso, que foi planejado, que lá no primeiro você já sabia o que você ia dizer nos outros 3 parágrafos do seu texto. Se a gente fizer isso, o nosso texto tem coerência, né? Então, a competência 3 também avalia coerência. O que é coerência? É a harmonia, é a unidade de sentido, né, do texto. O texto está falando sobre o mesmo assunto, né? Só estou dividindo em partes para organizar melhor. Então, eu preciso selecionar o que vai ser dito em cada parágrafo e isso precisa fechar lá no final de uma forma coerente, ou seja, se eu trouxe um problema durante o desenvolvimento, eu preciso dar uma proposta de intervenção de acordo com aquele problema que eu acabei de citar. Então, olha aqui a minha dica para a competência 3. Fazer um projeto de texto. Lembra que eu estava dando o exemplo da polarização política? Então, agora vou trazer aqui um projeto de texto sobre polarização política. Então, eu vou apresentar o tema, que é polarização política, vou trazer o meu repertório sociocultural, que é a música Portas, da Marisa Monte, vou relacionar Portas com o tema e com a argumentação desenvolvida, e vou dizer que eu vou trabalhar os efeitos dessa polarização, ou seja, as consequências. Aí, durante o desenvolvimento, eu vou trazer o efeito 1 e o efeito 2. Então, estou planejando meu texto. Qual que é a primeira consequência? É que a polarização política não resolve o problema político do país. Que pressionar o governo é diferente de romper com familiares e amigos por causa disso. Então, não preciso brigar com as pessoas por causa da minha opinião política. Eu posso defender a minha opinião política com os meus argumentos, eu posso pressionar o governo, mas eu não preciso sair por aí rompendo com as pessoas. Qual que é a minha consequência 2, que eu vou trabalhar no meu terceiro parágrafo? A polarização política causa brigas, isola as pessoas, traz estresse, tristeza e prejudica a convivência social. Vou desenvolver isso durante o meu terceiro parágrafo. E o que eu vou trazer no meu quarto parágrafo? Proposta de intervenção. Qual vai ser a minha proposta de intervenção? Precisa estar relacionada com os efeitos que eu trouxe no desenvolvimento, certo? Então, eu vou dizer que famosos e autoridades devem fazer como a Marisa Monte fez. Ó, já retomo o meu repertório lá do primeiro parágrafo para poder fechar o meu texto com chave de ouro. Incentivar o respeito à diversidade, né? Incentivar que as pessoas convivam bem com opiniões políticas diferentes, né? Com vertentes políticas diferentes. Esse é um projeto de texto que pode ser desenvolvido, por exemplo, no tema polarização política.